pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Alessandra Chaves. Estamos aqui no nosso primeiro episódio de estreia e, consequentemente, muito especial. Episódio de estreia do podcast do Financeiramente Feminina. Estou aqui com minha sócia. Olá, eu sou a Amália Oliveira, sejam todos muito bem-vindos. Nossa convidada de hoje é Suelen Andrade. Suelen maravilhosa. Suelen é personal trainer há 10 anos, mais conhecida como Sussu Personal. Suelen é casada com o Álvaro, mãe da Laura e da Sofia, cristã de um humor ímpar e de uma autoconfiança nas alturas. Gente, Suelen Andrade, mais conhecida como Sussu Personal. Seja muito bem-vinda, Suelen. É um prazer receber você aqui nesse nosso episódio de estreia, né, do Financeiramente Feminino, igual a Alessandra falou agora mesmo. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, Suelen. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, gente. Eu que estou me sentindo lisonjeada por estar aqui com vocês hoje. Né? Sussu Personal, como todo mundo diz, mas a Sussu maravilhosa, Sussu linda, né? Aos olhos do pai, que eu sempre brinco com isso. Mas, assim, é um prazer imensurável. É tão bom estar rodeado de mulheres fortes e determinadas como vocês. Viu? Pode. Eu falo que as mulheres são como águas, né? Elas se juntam e se apoiam uma com as outras. E foi isso que nos conectou, né, Sussu? Verdade. No dia que nós nos conhecemos através da Lorena, que é uma amiga que nós temos em comum, logo que a gente começou a contar sobre o nosso propósito, sobre o workshop, a gente já se identificou, né? Porque uma sintonia. Isso, os nossos propósitos, eles são muito parecidos, né? O propósito do Financeiramente Feminina é um propósito de transformação que vem através do workshop Mente Valiosa. E aquele dia que nós conversamos, a gente falando sobre a questão do corpo, alma e espírito, a gente ia meio que trocando ideia mesmo, né? Que parecia que a gente, inclusive, já sabia o que a gente ia falar, né, Sussu? Que foi isso que me chamou bastante atenção. Desde o primeiro momento do nosso primeiro contato, eu tive certeza que a gente estava unida por um propósito. E quando vocês falaram de corpo, eu falei, opa, isso tem a ver com a minha área. Corpo, a mente, o espírito, é isso que eu trabalho com mulheres, homens e a maioria das pessoas que estão na minha volta. Então eu me preocupo muito com isso. E relacionado à parte de vocês, a parte da consultoria financeira, a parte do financeiro, tem tudo a ver não só comigo, mas com todo mundo. Quando a gente fala do financeiro, a gente já pensa, opa, é questão de organização. E a organização, ela está em todas as áreas, principalmente na minha. Quando eu falo de corpo, eu preciso ser uma pessoa organizada, que eu tenho uma rotina organizada, eu consigo cuidar do meu corpo, eu consigo cuidar da minha mente e eu consigo cuidar do meu espírito. É engraçado que quando a Lorena nos falou de você, ela falou assim, ó, vocês vão conversar com a Sussu, porque ela é personal, mas ela é uma personal diferenciada. E pelo pouco tempo que a gente conversou aquele dia naquele café, parece que nos conhecíamos há muito tempo, porque os propósitos se casaram. Então, assim, a gente percebeu que você é mais que uma personal. Você trabalha meio que indiretamente, mas trabalha com seus alunos sobre outros pilares. Verdade. Que eu tenho certeza que foi aí que casou com o Financeiramente Feminino e você está aqui com a gente hoje. Isso. Qual que é o meu propósito? Eu sempre penso muito nisso, propósito. Hoje, eu me vejo assim. O meu aluno chegou para mim hoje. Ele não é um aluno, o nome já diz, é um aluno de personal. Ele tem que ter um tratamento personalizado. Então, eu preciso entender a demanda daquele aluno, o que o aluno quer e o que o aluno realmente precisa, que são coisas distintas. Sim. Hoje, o meu aluno vem. A maioria deles chegam por mim, foi indicação médica. Ok. Eu tenho alguma patologia, eu tenho necessidade, eu tenho um objetivo de emagrecer, eu quero hipertrofia, o que você quer? Mas o que você realmente precisa? Hoje a gente tem que sentar e entender o ser humano. O ser humano, ele vai muito além do que um corpo. O nosso corpo hoje, ele é consequência. E é a consequência de quê? De um trabalho. É a consequência de quê? De um planejamento. Então isso interfere diretamente. Eu preciso entender o que o meu aluno faz, quantas horas meu aluno dorme, se ele é casado, se ele é solteiro, qual que é a religião dele, se ele bebe, se ele fuma, vai muito além. O que ele gosta de fazer? Entendeu? Então vai muito além. Você tocou no assunto exatamente onde a gente
de fato se conectou. Isso. Porque você está falando sobre a sua profissão como personal e nós aqui como planejadoras financeiras. E quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente está falando de sonhos, objetivos, né, de adquirir algo, o que remete muito a materialismo. Só que antes da gente falar dessa parte materialista, a gente está lidando com pessoas. Com pessoas que têm, sim, propósitos diferentes, sonhos diferentes e comportamentos diferentes, né? É onde nasceu essa ideia do workshop, né, do Mente Valiosa, para a gente, antes de ir para um planejamento financeiro, a gente entender e trabalhar essa parte comportamental. Porque todo planejamento, seja na nossa vida financeira, vida conjugal, qualquer área da nossa vida, ele precisa ser sustentável. A gente está falando de um planejamento de... quando a gente fala de planejamento, a gente fala de curto, médio e longo prazo. E se não houver sustentabilidade, ele não segue, a chance de realizar, de alcançar aquele objetivo é muito pequena. Então, o workshop, ele traz muito isso, a gente trabalhar a parte comportamental para quando a gente, de fato, apresentar o planejamento financeiro, eles fazerem, né, essas mulheres fazerem essa conexão do que elas precisam mudar para colocar em prática os números, digamos assim, né? Isso, e aí eu pego um gancho. Por quê? Quando você fala de estratégia, de planejamento, quando você está planejando, é a mesma coisa na minha área. Sim. Eu preciso planejar e traçar metas. Então, a gente tem uma meta de curto, de longo prazo, certo? Só que até eu chegar no longo prazo, eu tenho o quê? Eu tenho uma estrada para a gente percorrer juntos. Eu sempre falo com meus alunos, é uma via de mão dupla. Então, eu estou dando o meu melhor. O meu aluno está dando o melhor dele. Como não ter resultado? Agora, tem vezes que você vai cair, vai levantar. Nem sempre o meu aluno está num bom humor, nem sempre ele está ali de corpo presente. Às vezes, a circunstância da nossa vida hoje, gente, mãe, esposa, dona de casa, trabalha fora. As mulheres hoje, elas conseguiram um mercado de trabalho muito amplo. Sim. Então, nem sempre elas chegam lá dispostas. Elas chegam na academia, às vezes, muitas das vezes cansadas. Muitas das vezes, assim, é o último horário ou é o primeiro horário, porque ela tem um dia longo pela frente, de reunião, de pauta, corre, e médica, e eu trabalho com médica, dona de casa. Eu tenho alunas hoje que são empresárias. Eu tenho alunas hoje que são o quê? Elas chegam para mim e falam, Sussu, eu preciso de quê? Eu preciso de um acompanhamento. Quando eu vou ver, não é um acompanhamento só de um personal. É de uma parceria, de uma amizade. Eu preciso de um psicólogo. Hoje, eu me vejo assim, eu não trabalho sozinha. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, eu tenho desde psicólogo, endócrino, nutricionista, fisioterapeutas. Então, eu consigo atender a todo mundo, mas de acordo com cada necessidade. Nem sempre o que a Alessandra quer é o que a Amália quer. Nem sempre o que a Alessandra precisa é o que a Amália precisa. E tudo bem. A gente só precisa entender, opa, peraí, eu tenho que ter a sensibilidade de olhar para a Amália e falar, opa, a Amália hoje, gente, ela tá precisando, sabe de quê? Ela tá precisando num salão. Ela tá precisando, sabe o quê? Levantar a autoestima dela, de falar, nossa, que mulher bonita. Nossa, a Alessandra hoje, ela tá precisando, sabe de quê? De um cuidado, de um carinho. Alessandra, nossa aula hoje vai ser saber onde? Vamos tomar um café? Vamos trocar uma ideia, vamos desabafar. O que você está precisando hoje? E tudo bem, entendeu? Esse é o grande diferencial. É a gente entender o universo de cada um e também respeitar cada um. Fazendo um gancho no que você falou também, às vezes a pessoa te procura por diversas situações. Vou contar um pouco da minha história, até a Lê também, com a questão da atividade física, porque eu procurei academia querendo mudar de corpo. Mas eu mudei de vida. Isso. É incrível. E antes disso, houve também um querer de fazer alguma cirurgia, alguma coisa, plástica. Mas eu falei, gente, eu preciso me priorizar, eu preciso cuidar de mim, mas é além da estética. Porque o que eu percebo é que as pessoas vão muito procurar a parte de atividade física pensando somente na estética. Mas o que eu percebi que, no meu caso, né, a academia, a musculação, transformou a minha vida. E quando é algo que me transforma, não pode mais ser meta, já tem que ser sua obrigação, não tem que ter desculpa, você tem que pegar e fazer.
Porque nessa questão, nessa disciplina de acordar, no meu caso, praticamente todos os dias, independente de ser 5, 5 e meia ou 6, é o acordar e fazer o que tem que ser feito. A disciplina me tornou uma mulher mais forte, me tornou uma mulher... Eu falo que hoje a gente prepara o nosso corpo para ser um tanque de guerra, porque a gente tem que acordar todo dia e não é matar um leão, é matar a selva inteira. Só que a partir do momento que eu me priorizei, eu comecei a ver as coisas e a levar e a ter essa sensibilidade de ter as coisas mais leves, porque primeiro eu estava cuidando de mim. Então, todo ao meu redor melhora. A minha energia com meus clientes, com a minha vida, a minha disposição com minha filha. Então, eu falo que assim, quando você tem algo na sua vida que de fato te transforma, já não é meta mais, já é obrigação. É isso. E eu percebo que as pessoas têm um pouco dessa dificuldade também na parte financeira, porque parece que dói demais falar de dinheiro, parece que dói demais tirar alguns hábitos, e a gente sabe que não é assim, é questão de comportamento, de algumas melhorias, de crenças que você pode, que você consegue. Então hoje eu falo que na minha vida não tem nada não consigo. Pode ser mais desafiador para mim do que para você ou para você. Mas eu não tem nada que eu não consiga. Então eu falo que a atividade física mudou minha vida, transformou minha vida. Com certeza. E a importância da gente buscar aconselhamentos, buscar ajuda mesmo com os profissionais exatos, né? Porque assim como a Amália, ela teve o momento, né, que ela precisou mudar a vida dela, como ela bem diz. Ela foi buscar, através da atividade física, buscar uma mudança física, ela mudou a vida. Eu sempre gostei muito da atividade física. Eu sou de uma família de atletas, né? Meu esposo, ele é campeão mineiro de jiu-jitsu. Meu filho primogênito também, campeão mineiro de jiu-jitsu e Muay Thai. E tô com um bebê que vai completar 2 anos no mês que vem e que está caminhando nos passos também. Então, eu sempre fui desse universo, né, da atividade física. Mas eu nunca me atentei, mesmo sendo desse universo, da importância da atividade física para a nossa saúde mental. Eu só entendi o quanto isso é importante quando de fato eu precisei me organizar, que foi logo depois da minha 2ª gestação. Eu tirei esse momento para mim, né? Eu tive um momento de luto antes disso, que eu tive um aborto, perdi, me levantei novamente, aí veio pandemia, engravidei no meio da pandemia, numa gravidez que teve que ser um pouco mais assistida, e o pós-parto. Quando o Luca estava aproximadamente aí com 1 ano e meio, eu falei, não, gente, agora já está na hora de eu realmente voltar à minha rotina profissional, porque eu preciso disso, o meu propósito é ser um canal de bênção na vida das pessoas, e o meu trabalho, ele abre muito essas portas. Só que eu estava perdida. Eu estava perdida, assim, eu não tinha rotina de sono, durante o dia eu estava extremamente cansada. Eu me lembro que um dia eu estava em reunião com a Amália, e a gente na reunião, eu estava pescando, dormindo, cansaço. E aí a Amália me apresentou a Fernanda Souza, que é a nossa mentora de alta performance, né? E, gente, friso aí a importância da gente buscar ajuda mesmo com profissionais específicos. Na primeira conversa que eu tive com a Fernanda, ela já me mostrou o que eu precisava fazer para simplesmente mudar. Ela entendeu como que estava a minha rotina, ela falou assim, Ale, você só precisa primeiro organizar a sua rotina de sono. Porque sem dormir bem, a gente não funciona. Você pode ser o CEO da empresa X, você pode ser o guru de... Se você não dorme bem, sua mente não vai funcionar. E aí a minha rotina era... Colocava o Luca para dormir, por volta de 9, 10 horas da noite, e eu achava que eu tinha que dar atenção pro meu esposo, pro meu filho primogênito, e ia fazer o que eu tinha que fazer com eles, ia dormir por volta de meia-noite, quase na hora do Luca acordar. Quando eu passei a deitar junto com ele e ter esse sono profundo até por volta de 1, 2 horas da manhã, acabou. Era só isso que eu precisava fazer. Você se posicionou. Exatamente. Aí eu consegui
organizar minha rotina. Hoje eu acordo às 10:45 da manhã para estar na porta da academia 5:30, 6:30 eu terminei meu treino, 6:40 eu tô levando as crianças na escola, cheguei em casa por volta de 7:30, 8 horas, começo a trabalhar e vida que segue. É Mas você aquela coisa, concorda? né? Você concorda? Difícil. É É difícil. Exatamente. Escolha o seu difícil. Só que o difícil não é impossível. Exato. Que é uma frase que eu sempre falo, gente, o bom é bom, mas o bom ele é inimigo do ótimo. Uhum. E é necessário a gente chegar aonde? Na excelência, entendeu? Você falou duas coisas aí, o caminho. Todo mundo sabe o caminho, mas muitas das vezes você precisa de alguém para pegar na sua mão e te conduzir. Exato. Entendeu? Ai, Senhor, me ajuda. Quantas das vezes eu já pedi, Senhor, me ajuda, me dá força e tal. O Senhor, Ele renova nossas forças. Ele encaminha pessoas que vão te auxiliar nessa caminhada, né? Exato. E aí, quando você fala assim, ai, o nosso corpo, ele consegue... O nosso corpo é uma máquina. Nosso corpo é uma máquina. Só que essa máquina, gente, ela também precisa de manutenção. Sim. De combustível. Entendeu? Se não tiver manutenção, uma hora ela vai parar. E eu falo isso sempre. Gente, vamos lubrificar nossa máquina? Vamos dar estímulo nela? O que não é estimulado, gente, ele não vai mudar. Uhum. Entendeu? Quando você se posicionou, olha o que você atingiu hoje, olha o que você se tornou. Você se tornou mais capaz, você se superou. E isso é muito importante. Sim. Sabe, quando eu vejo assim, às vezes eu tô com meus alunos e eu falo, gente, eu não quero transformar essa aluna somente no físico. Uhum. Então, vamos ver o que ela precisa ser trabalhada? Então, às vezes eu pego minha aluna tá aqui, X. Eu vou lá, vamos lá. Eu tô vendo a necessidade da minha aluna, seja no casamento, seja com filho, seja em qualquer relacionamento, seja no relacionamento principalmente interpessoal. Uhum. Então, eu preciso trabalhar uma mudança de autoestima. Às vezes as pessoas chegam pra gente, eu tenho um aluno que não gosta de se olhar no espelho. E isso é muito sério. Acredito nisso. A pessoa se olha e fala assim, eu não me reconheço, ou Sussu, eu não gosto de olhar no espelho, podemos virar pra cá? Uhum. Eu falo, mas por que não? Vamos tentar trabalhar, entender o porquê? Porque não, às vezes a pessoa tá frustrada, não com o corpo, mas pode ser frustrada, sabe aonde? No trabalho, no financeiro. Sim, Ela sim. pode estar frustrada muitas vezes no relacionamento. E aí? Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer? Uhum. Porque o que eu quero, gente, hoje? Arrancar sorrisos. O meu propósito é diferente. Falo, Senhor, que eu consiga levar alegria para os meus alunos, que a tua presença brilhe em mim. Sim. E quando resplandecer a presença do Senhor em mim, eu vou mudar a vida dessa pessoa. Isso. E qualquer 1% que eu mudo a cada dia a vida do meu aluno, eu tô feliz. Uhum. O seu aluno vai ter prazer de ir pra sua aula, né? Vai. E você disse, Sussu, que você tem uma equipe multidisciplinar Isso. para te auxiliar mesmo, né, nesse processo de transformação dos seus alunos. Isso. Aí você citou vários profissionais aí, e agora você tem, junto à sua equipe, nós como planejadoras financeiras, né? Que eu senti uma diferença, gente. Já agregaram a minha família. Nós já vamos agregou falar sobre aqui isso, a minha inclusive. equipe, né? Essa Ótimo. menina é tão esperta que, gente, vocês vão ouvir por que ela também levou os alunos dela para ser nossos mentorados. Nós vamos chegar lá. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Sussu, da importância desse assunto de finanças, né, de uma pessoa bem estruturada financeiramente, o que isso impacta diretamente em você como profissional personal trainer. Ótimo. Se eu for pensar na Sussu, se eu for pensar no meu eu hoje, gente, a minha relação com o dinheiro da Sussu, Uhum. eu ganho muito bem, Sim. mas eu também tenho um gasto muito alto. Sim. Tenho 2 filhas, né? Corro pra lá, adoro me vestir bem, adoro sair, adoro comer bem, adoro passear, tenho outros gastos. Uhum. Então, o que eu percebi? A minha necessidade, quando a gente começou a bater o papo, que eu notei? Gente, do mesmo jeito que eu sou organizada com a minha vida, Uhum. eu sou as pessoas ficam impressionadas, às vezes, Sussu, 6 horas da manhã, você tá maquiada. Uhum. Como assim? E eu Isso é escuto isso. fantástico. Gente, eu escuto isso sempre. Como assim você tá maquiada? Gente, eu me propus a isso. Do mesmo jeito que eu tenho uma rotina, que eu vou lá, eu acordo, eu vou me maquiar, vou arrumar meu cabelo, eu sempre gosto de andar cheirosa, perfumada. Bota o seu melhor sorriso. Eu coloco o meu melhor sorriso e vou trabalhar. Do mesmo jeito eu pensei, opa, tá faltando alguma coisa. Eu preciso o quê? Gente, eu sou muito organizada com as minhas coisas, com o horário principalmente, Uhum. certo? Mas e minhas finanças? Tá organizado tudo direitinho? Gente, às vezes eu já tenho tudo encaminhado. Eu tenho que pagar isso, tenho que fazer aquilo. Eu odeio, não gosto de pagar nada atrasado, não gosto, odeio. Então não deixo pra trás.
Falei, peraí, eu tô precisando de um auxílio nisso. A minha vida é corrida, mas eu preciso urgentemente, eu tô precisando das meninas. Quando a gente se conheceu, eu falei, era isso que estava faltando. Porque sempre falta algo para você. Sim, sempre. A gente sempre tem que buscar o nosso melhor. Quando eu entendi o propósito do Financeiramente Feminina, eu falei, gente, é isso. Me auxiliou, Ale, a organizar a minha rotina de acordo com as minhas finanças. Exatamente. Eu posso gastar isso hoje? Eu preciso disso agora? Olha pra você ver. Foram perguntas que começaram a surgir na minha cabeça e que eu fui discutir com meu esposo. Falei, amor, tem necessidade da gente, por exemplo, que parece ser bobo, tem necessidade da gente ter uma conta de telefone tão alta? Sendo que hoje todo mundo se fala, é WhatsApp, é tudo. Exatamente. E por incrível que pareça, eu comecei a fazer algumas reduções na minha vida e começou daí que a gente começou a entrar. Gente, uma coisa que parece ser boba, que todo mundo... Não, eu ri na hora que a gente conversou. Gente, eu preciso hoje de TV a cabo? Sem brincadeira. Eu falei, gente, a gente não tem tempo. Qual foi a última vez que você ligou a sua televisão? Justamente, Amália. Justamente. Eu não tenho tempo para ver uma televisão. Na verdade, eu não paro para assistir um programa de televisão. Eu paro, às vezes, para ver Netflix. Eu paro, às vezes, para ver um filme, para ver um desenho com minhas meninas, alguma coisa. É YouTube. Sim. Simples, Disney Plus, é isso. Mas eu nunca mais parei para assistir. Eu não vejo novela, gente. Eu não vejo, às vezes, as notícias. Hoje a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem tudo. Tá tudo ali, ó, na palma da mão. Então, as notícias, eu tô sendo atualizado o tempo todo ali. Então, quando eu parei para pensar, o meu dinheiro tava indo pro ralo, gente. Com pequenas coisas. Eu falei, opa, vamos fazer pequenas mudanças. O que você acha, amor? E isso foi muito interessante. Não, porque eu passei a me organizar depois. Que eu falei, gente, o que não estava organizado, gente, era o meu financeiro. Não era, tipo assim, a entrada, era a saída. A minha torneirinha estava muito aberta. Isso eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque você é uma pessoa, assim, extremamente formadora de opinião. Tanto é que você levou, no nosso primeiro workshop, aproximadamente 80% das mulheres que lá estavam foram convidadas alunas e amigas suas, né? E conta pra gente um pouco desse feedback pós-workshop. O que suas alunas passaram para você? Houve alguma mudança já logo depois do workshop? O que eu achei legal? Por que eu convidei as minhas amigas, minhas alunas, as pessoas que eu quero? Gente, uma estrela é muito difícil ela brilhar sozinha. Geralmente, eu quero andar com uma constelação. Eu quero que quem esteja na minha volta brilhe tanto quanto eu. Eu falo isso. Isso é muito bom. Se as minhas alunas, minhas amigas, estão junto comigo no mesmo propósito, quando eu entendi que o propósito de vocês era se organizar financeiramente, pare e pense, eu sou personal, eu sou autônoma. Sim. Eu dependo de quê, gente? Do meu trabalho. Se eu adoeço, se acontece alguma coisa, eu vou parar. Mas se é o contrário, e se elas adoecem, ou se por alguma eventualidade o financeiro delas tem algum abalo, qualquer pessoa, gente, isso não estou falando só delas, qualquer pessoa. Se a gente sofre um abalo financeiro, né? Ele vai impactar diretamente aonde? A pessoa para e pensa, opa, no supérfluo. No supérfluo, né? De só imediato. Que a pessoa já pensa, é supérfluo. A minha profissão, gente, depois da pandemia, teve uma supervalorização. Depois da pandemia, as pessoas entenderam que saúde é tudo. Exatamente. Sem saúde, você não faz nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter tempo, mas você não faz. Então, eles trabalham numa cadeia. É um ciclo. Aliás, esse aí é o verdadeiro significado de riqueza, né? Isso. Riqueza é você ter saúde, tempo, paz e dinheiro. Você tem que ter os 4. Porque se você não tiver os 4, você não é uma pessoa rica. Tem que estar em harmonia. Exatamente. Né? Se faltar um, gente, ops. E aí, o que eu entendi, Ale? Se as minhas alunas, se todo mundo tivesse no mesmo propósito de se organizar financeiramente, quando acontecesse qualquer eventualidade delas terem um abalo financeiro, elas iam entender que a minha profissão, ela não é um supérfluo. A minha profissão, ela é necessária. E aí, o que aconteceria? Eu não sofreria esse corte. Porque se a primeira coisa não é cortar do orçamento, o personal, então, opa, se elas entenderem que o personal, ele não é o supérfluo, elas não vão me cortar. Pelo contrário, elas vão querer cada vez mais e mais estar firme com o personal, porque através do meu auxílio, elas conseguem se posicionar
com a autoimagem, com a autoestima, Sim. com a saúde. E uma coisa vai sucedendo a outra. E o que você está falando é questão até de sabedoria, porque imagina uma pessoa completamente desorganizada financeiramente, cheia de dívidas, sem fazer atividade física, vai virar um limbo, vira um retrocesso na vida da pessoa, que para voltar é muito difícil. Então, assim, tem uma coisa que eu aprendi muito, a gente vive isso, que é a questão de cuidar do seu ambiente. Uhum. Quando você falou lá que você não quer andar sozinho, que você quer andar quer ser uma constelação e andar com estrelas, eu tenho certeza que você escolhe as suas estrelas para andar com você. Porque, assim, o que a gente fala para os nossos mentorados é o seguinte: quando a gente está no processo de evolução, e isso eu falo evolução é num todo, tá, gente? É de dentro para fora. De transformação, começa a acontecer muitas interferências externas, mas muitas. Parece que fala assim, nossa, tá me testando. É igual quando você vai entrar, amanhã eu começo a minha dieta, vem alguém e você tem um aniversário de criança para você ir amanhã. É assim. Então, você tem que começar a analisar e ter uma mente bem forte para isso. Não, eu me propus a fazer isso vai me transformar. E automaticamente a vida vai tirando pessoas que não estão na mesma evolução que você. Não se conecta. Não se conecta. Né? É egoísmo? Não. As pessoas mudam, evoluem o tempo todo. Agora a Amália não quer ser minha amiga porque não sei o quê. Não é isso, gente. A vida vai tirando essas pessoas da gente, a gente vai começando corte seletivo, né? Exatamente, é o flow, né? As pessoas, você vai procurando evolução, você quer quem está procurando também. Então eu falo assim, é sabedoria da sua parte, levar isso para suas alunas, a gente vê o quanto elas gostam de você. Eu lembro que quando elas estavam fazendo a inscrição para o workshop, sou convidada da Sussu, aí eu brincava, Sussu é maravilhosa, Sussu é demais. Então assim, você está fidelizando cada vez mais as suas alunas, e eu acho que até mudando um pouco, né, o seu mercado como personal. E eu acho que é esse propósito que une tanta gente, que a gente já fez várias coisas junto, que a gente admira tanto você, mas assim, eu fico feliz de ver profissionais como você pode ter certeza disso. Mas isso é engraçado, sabe, Ali? Mas eu não me acho assim, eu sei que eu sou, gente. Maravilhosa. Maravilhosa, linda. Mas sabe por quê? Que todas elas têm essa opinião? Todos eles, porque eu também, mulheres, homens, crianças, adolescentes, tem um público amplo, vasto. Sim. Mas, na verdade, eu busco e eu faço com que eles conheçam a sua melhor versão. Entendeu? Às vezes, descobrir o que está lá dentro, sabe? Não é massagear o ego, mas é realmente descobrir, vamos aflorar o que está aí dentro? Vamos colocar para fora esse ser humano incrível. Isso. Gente, eu conheço pessoas incríveis. Eu não tenho nem como... Se eu vou falar de cada um, eu tô perdida, mas... cada um, eu tenho prazer de acordar todos os dias, me maquiar, colocar minha roupa e trabalhar, porque o meu dia, gente, eu trabalho por prazer. Eu encontro pessoas, eu dou meu melhor sorriso. É desde a entrada da academia, é pra faxineira, é pro doutor, é pra qualquer um. Sim. Sabe? É um Nós dom, somos né? iguais, Na verdade, é um dom. Na verdade, isso é um dom. Sussu, eu falo que você escolheu essa profissão não é por um acaso, é por um propósito. Sim. Né? Então, quando a gente tem um dom, a gente faz por amor. A gente não faz pelo dinheiro. É claro que a gente tem que ter o recurso para viver, enfim. Mas a gente faz por amor. E aí é que entra o outro pilar, né, muito forte, que conecta o nosso propósito com o seu. Que a gente fala do pilar do corpo, alma e espírito. E quando a gente fala de espírito, a gente fala do nosso interior mesmo, né? É essência. É essência, exatamente. Não tem como mudar. As pessoas, elas têm, por questão cultural, talvez, né, a fazer a ligação de espiritualidade com religiosidade. É onde a gente frisa muito. Não é sobre religião, é sobre relacionamento, né? E relacionamento então, é tudo. Hoje, né? Relacionamento. Em então, todas quando a as gente áreas. fala em relacionamento, seja relacionamento com um amigo, com cônjuge, profissional, a gente fala de confiança, a gente fala de entrar na intimidade e o que trabalha também o processo de transformação, né? Que é o nosso principal objetivo, transformar os nossos clientes, né? Sim. Em pessoas melhores, em pessoas mais fortes, em buscar a sua melhor versão. Em pessoas mais seguras. Exato. E eu falo o seguinte, gente, assim como um fabricante de qualquer produto, de um automóvel, o fabricante de uma roupa que a gente veste, qualquer fabricante, ele tem por obrigação nos fornecer o manual de instrução
de como nós vamos utilizar aquele produto, certo? Nós temos o nosso manual da marca. Nós temos o manual Todo da nossa mundo tem. marca, enfim. E nós mesmos, nós também temos o nosso manual de instrução. Quem é o nosso criador? Quem nos fabricou? Deus, né? Que é o nosso Pai em comum. E ele deixou pra gente o nosso manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada. Mas, volto a dizer, as pessoas, por uma questão de religiosidade, esquecem disso. Verdade. E por mais que hoje existam, né, ferramentas que a gente deve buscar, inclusive, informações para a gente estar sempre buscando esse melhor, através de livros, best-sellers, através de podcasts, através de profissionais, né, que têm autoridade no assunto, eu falo que tudo se resume ao nosso manual de instrução, né? E hoje, por exemplo, eu trouxe aqui um versículo que fala muito sobre isso. Em Romanos 12:2 fala: eu não vos conformeis com este mundo, mas transformai-nos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus, ele quer que a gente seja o melhor nessa terra, sabe? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né? Então a gente precisa ter fé no que ele promete pra gente, o que ele nos prometeu. Porém, fé sem atitude, sem ação, ela é nula. Então não basta a gente ter fé, né? A gente tem que ter fé, aí volta no pilar. A gente tem que cuidar da nossa saúde física e mental para que a gente possa, de fato, alcançar os nossos objetivos, né? Sejam objetivos financeiros, sejam objetivos de cuidar da saúde física ou mental, né, Sussu? Isso. E aí a gente vai entrando num ciclo onde a gente vai entendendo, peraí, o ambiente que a gente está, né? Eu costumo falar, gente, isso é tão importante. É muito. A gente cuidar do nosso ambiente que um pequeno detalhe pode mudar totalmente a trajetória do nosso dia e, consequentemente, da nossa vida. Quer ver um exemplo muito corriqueiro? Trânsito. A gente está no trânsito e normalmente a gente fica o quê? Estressado com o trânsito. Nossa, trânsito, não sei o quê, tô agarrado, vou atrasar. Gente, você tá dentro do carro. Ainda buzina. Não, e mas, tem outra coisa do trânsito, né? Você tá dentro do carro. O que você tá fazendo dentro do carro? Você não tá fazendo nada. Ouvindo notícias trágicas. Pelo amor de Deus. Você tá lá ouvindo notícia trágica, nada contra, tá? Cada um tem um livre-arbítrio, escolhe o que quer pra vida. Mas às vezes você tá ouvindo uma música que te deixa pra baixo. Gente, vai ouvir um podcast que vai te dar uma ideia bacana. Do financeiramente feminina. Do financeiramente feminina. Ótima ideia. Vai ouvir uma música que vai elevar seu espírito, seu astral, sabe? A gente fala, né? Aprendemos isso. Vai anotando as ideias que você vai tendo. Então, assim, cuida do seu ambiente. Quando a gente fala cuidar do ambiente, não é só cuidar onde eu vou, onde eu estou. Eu tô dentro do banheiro, o que eu tô fazendo? Gente, isso é outra coisa. Tô no banheiro, tô na minha intimidade, ninguém tá vendo. Mas o que eu tô fazendo? Sabe? Eu tô pensando, quando você cuida do seu ambiente, gente, isso tem um poder, né, Sussu? Que as pessoas estão na academia fazendo o quê? Não estão lá pra simplesmente treinar, malhar. Não. Enfim. O ambiente é o que você lê, é o que você consome na internet, são seus amigos, são suas atitudes, é tudo. O pessoal sempre fala, você é a média de quê? Das 5 pessoas que você mais convive. Exato. Então, o que você quer ser? Qual imagem você quer transmitir? Entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Minha opção é andar com pessoas o quê? Pessoas do bem, pessoas bem relacionadas, pessoas ricas como eu, do Espírito Santo, né? Não, e você é uma cristã sumida, né, Sussu? Eu sempre falo isso aos meus alunos. Falo, gente, tudo na vida a gente tem que ser posicionamento. O pessoal ainda brinca, Suelen, Sussu, como assim? Você é cristão? Gente, eu sou. Crente, né? O povo fala, você é crente. Na Bíblia fala que o Senhor usa pessoas loucas para confundir os sábios. E eu sei que eu sou essa louca, gente. Eu sei que eu sou. Louca que eu falo, sabe o quê? Gente, eu adoro rir, me divertir, brincar. Sim. E às vezes eu faço piada de coisa boba. Mas é o meu jeito. E eu não consigo mudar meu jeito em lugar nenhum. E tem uma coisa muito importante. Um sorriso confunde o inimigo. Confunde, então, não é? sempre com um sorriso no rosto. Ai, gente. Então vou ter que falar essa daqui. Você conta essa história pra gente do seu marido, né? Ô, gente, o sorriso. eu vou falar essa daqui. Teve um dia que eu tava trabalhando. Aí eu falei pro meu marido, a gente tava trabalhando, e na academia aquele clima gostoso e tudo. Chegou em casa. Você sorrindo na academia. Sorrindo, perfeito. Assim como eu tô, perfeita, linda. Isso. Quando eu entrei dentro de casa, eu fechei a cara. E a gente começou a discutir por alguma coisa boba.
E ele, na hora, ele veio assim, como assim? Você estava rindo agora na academia para todo mundo. E quando chega dentro de casa, você tá assim, bravo, brigando comigo. Eu falei, Álvaro, ninguém precisa saber dos nossos problemas. Lá é o meu trabalho. Lá é onde eu tenho que levar o meu melhor sempre. Aqui dentro de casa, você não falou pra mim que seria na alegria, na tristeza, saúde e doença? Então pronto, hoje eu tô boa, não. Hoje eu tô azeda e você que tem que aguentar. Olha, ele olhou assim pra mim e falou assim, você tem razão, né, amor? Falei, então pronto, hein? Pronto. É a mulher sábia, né? A sabedoria. E eu falo que a sabedoria, a gente tem várias formas de buscar, né? Através de uma pessoa que tem autoridade naquilo que faz, né? Através de cuidar do ambiente, através da palavra de Deus. Então, assim, a sabedoria é algo que não é para qualquer um, né? Não. Mas tá aberto para todos, né? Quem busca. Sussu, eu queria fazer uma pergunta muito interessante, estamos curiosa para saber a sua resposta. Qual foi a transformação, gente, porque a gente esqueceu de falar que Sussu é nossa mentorada. Ah, gente, verdade. Ponto de atenção. Sussu, qual foi a transformação, né, que eu, Alessandra, no Financeiramente Feminina, causou na sua vida e do Álvaro depois que a gente começou a nossa mentoria? Ó, o primeiro impacto, gente, eu vou falar a verdade. Sim, por favor. O primeiro impacto, você toma um susto. Quando você tem nosso primeiro encontro, que a gente começa a colocar no papel como que é a nossa vida financeira, de gastos, de tudo. Gente, eu assustei. Eu não imaginei. Eu falei, gente, peraí. E você já é uma pessoa E muito controlada. Eu já sou financeiramente. controlada. A gente viu sua reação. Eu assustei. Eu falei, meus gastos, gente, eu tô gastando tudo isso? Pera lá, mas tanta saída, cadê a entrada? A gente precisa equilibrar essa balança. E foi que a gente foi ver, opa, minha balança ela tá equilibrada. Ok. Mas e quando que minha balança vai começar a subir? Quando que eu vou sair ali da linha do 0 a 0? Como que funciona isso aí? Que foi o primeiro ponto lá em casa. Amor, você entendeu o que se passou? Gente, por incrível... eu não tô me tornando pão duro, é sério. Mas um café da manhã, um cafezinho, ou algo do tipo que você acha que é uma bobeira, não é. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Gente, vamos ali tomar um lanche, tomar um café. Ah, não, é só como diz o pessoal, é só uma brusinha. É só uma brusinha. Uma brusinha. Gente, não é só uma brusinha, não. Pelo contrário, até nisso, eu falei, Álvaro, pera lá. Vamos puxar o freio de mão aqui. Gente, nós dois sentando pra poder olhar. Aí um olhava pra cara do outro e falei, você tá gastando mais que eu, hein, Álvaro? Ele, não, você... Eu falei, amor. E aí começou. Mas o que eu achei interessante? Eu senti a necessidade de ter o nosso segundo encontro, de ter o nosso terceiro encontro. Porque quando eu comecei a ver as mudanças, no segundo, terceiro encontro, vocês já tiveram orgulho de mim, gente. É porque o nosso método, né? Ele é um método em que uma reunião vai puxar na outra. Isso. São 4 pilares: proteção, organização, acúmulo e investimento, né? Então, assim, é muito interessante também que você falando isso, isso me fez lembrar que você comentou lá no workshop ainda sobre a questão de seguro de vida, né? Vocês já sempre foram pessoas muito conscientes da importância do seguro de vida, né? Ô, gente, mas aí vocês achavam, não? Conta pra gente, por favor. Sabe o que eu achei legal? Eu já tinha seguro de vida, porque eu pensei, opa, pera lá, eu sou autônoma, eu tenho 2 filhas, e se eu vier a faltar? Ok, então a gente tinha um seguro de vida e tudo. Quando a gente foi pro nosso encontro, que vocês me apresentaram o seguro de vida, eu falei, gente, eu falei com a autoridade, eu já tenho seguro de vida. Quando eu fui ver, gente, eu tinha um seguro de vida, mas não era o seguro de vida. O que eu entendi sobre seguro de vida? É de acordo com a minha necessidade. Às vezes, aquele seguro que eu fiz na época, hoje ele não me atende mais. Exato. Entendeu? Eu percebi que a minha rotina, o meu ganho, os meus gastos, ele não atenderia se eu viesse a faltar. E o que é mais engraçado, todo mundo só pensa no seguro, né? Quando você fala assim, e se eu falecer? Vou deixar algo pra alguém. Gente, seguro não deixa ninguém rico, não. Eu entendi isso. Não deixa ninguém rico. Ótima aluna. O seguro de vida, ele vai me assegurar durante um determinado período para as pessoas que são dependentes de mim se reestruturarem de novo para seguir a vida delas. Mas ele não deixa ninguém rico. Ponto. Aí eu falei, Álvaro, vamos olhar de novo, vamos refazer nosso seguro. Foi aí que a gente entrou com aquela proposta de que a gente entendeu a nossa demanda, a nossa necessidade para poder estar atualizando. E isso, gente, me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha pensado nisso. Você lembra quando a gente fez os custos de educação dos seus filhos? Lembro. E você lembra, você já tinha passado na sua cabeça
mais ou menos daquela forma? Não, nunca. E você lembra quando você falou assim pra gente? Eu já fui trabalhar doente porque eu não posso deixar de atender nenhum aluno porque eu sou autônoma. Aí a gente falou com você. Você é 100% responsável da sua renda. Ok. Hoje você tem alguma reserva, você tem alguma proteção? Não. Então, dali você entendeu a necessidade fundamental, por quê? É o que a gente fala. Às vezes a gente pergunta para os nossos mentorados, você tem algum dependente financeiro? Exato. Não, tem não, sou solteiro, tem nem um pardal para criar. Eu tenho. Mas Começa você também pode ser. Eu. Exatamente. Você é sua dependente financeira em primeiro lugar. Não é você que paga a escola dos seus filhos? Com certeza. Não é você que compra suas coisas? E esse ponto, Você Amália, é a legal. sua primeira dependente financeira. E isso é proteger a sua independência financeira. Principalmente quem é autônomo. Exatamente. Então, veja, não sou só eu, mas eu percebo alguns amigos ou em outras profissões também. Gente, nosso corpo não pode adoecer. E Não se pode. você adoece, você tem uma perda significativa financeira. E para você ter uma ideia, se eu preciso me ausentar, se eu preciso trocar alguma coisa, eu tenho os dias que eu sei que se eu faltar aquele dia, a minha ausência, eu vou ter uma perda o quê? Menor. Eu não vou deixar de ter minha perda. Sim. Mas eu vou ter uma perda menor. Mas eu tenho que me programar. Porque até nisso. Então, a doença, hoje eu notei. Uma coisa que eu vou chamar a atenção. Quando eu me posiciono, gente, de acordo com a minha vida, em todos os fatores, o que eu notei? Eu adoeço menos. Porque eu tenho menos dor de cabeça, eu tenho menos preocupação, eu tenho menos cobrança. E essa cobrança é uma cobrança interna. Quem se cobra muito, muitas das vezes adoece, não é pela cobrança do outro, mas é pela cobrança de si. E essa cobrança, ela vai interferir nas áreas. Por isso que você tem que estar 100% em corpo, alma, mente alinhado. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Tem que estar alinhado. É isso que você está falando, Sussu. Isso, você tocou num outro assunto de extrema atenção. O profissional autônomo, ele tem uma necessidade natural maior de ter um seguro de vida, de ter um planejamento financeiro mais minucioso, digamos assim, né? Porque se você trabalha hoje, você tem lá o seu recurso. Se você precisar ficar 15 dias sem trabalhar e não tiver um planejamento financeiro adequado, você está 15 dias sem renda. Isso. E aí, né, vem toda a consequência disso. Todo. Só que as pessoas têm, por hábito ou cultura, enfim, a achar que só um profissional autônomo, um profissional CLT precisa de um seguro de vida, um planejamento financeiro. Não. Qualquer ser humano, qualquer pessoa, independente da profissão, inclusive funcionário público, que tem lá a segurança, digamos assim, que tem, não vamos ser incoerentes, né? Porque de fato tem uma garantia financeira, só que muitos não param e pensam o seguinte: duas situações, três na verdade: ausência, aposentadoria, seja ela por tempo de trabalho ou por uma invalidez permanente. Então vamos falar na questão em vida, tá? Porque a gente fala que o seguro de vida, a maior parte dele, o propósito é ser usado em vida, ser utilizado em vida. Se o funcionário público, ele se aposentar por uma questão de doença, por exemplo, antes do tempo, ele vai ter a garantia dele lá do salário base, mas e os adicionais? Porque tem lá a questão de carreira, tem lá a questão das bonificações, né? Então ele já tem uma renda superior àquele salário base. Mas numa situação de aposentadoria, a renda dele vai cair. Com certeza. E a renda dele caindo, se ele não se planejou financeiramente, pensando num seguro de vida, pensando numa previdência complementar, como é que vai ficar a vida dele dali para frente? Ele vai continuar gerando despesa aqui, mas e a renda? Que provavelmente ele não vai ter como gerar mais renda, sabe? E será que ele vai conseguir se adaptar a essa nova rotina? Você entende, Sussu? Então, assim, olha para você ver como é que as coisas vão tomando uma proporção que as pessoas elas estão muito ali dentro do óbvio, né? Muito, né, naquela caixinha. Vamos sair de dentro dessa caixinha e vamos entender que o planejamento financeiro, ele é individual. Cada pessoa, ele tem uma necessidade diferente, como você bem citou, que você não tem lá uma ficha técnica pronta. Cada aluno, ele tem uma necessidade diferente, assim como cada cliente nosso, ele tem uma necessidade diferente de um planejamento. E com isso, independe de
qualquer situação, depende de profissão, independe de estrutura familiar, de gênero. Então, gente, a importância de se ter um planejamento financeiro, de se ter um profissional como a Sussu, personal trainer, com base nesses 3 pilares, pensando no corpo, alma e espírito, quando a gente está com esses 3 pilares devidamente alinhados, equilibrados, vai embora. E eu lembro que você falou aí que já estava ansiosa para a nossa segunda reunião de mentoria. E hoje a gente tem ouvido muito isso e eu acho que tenho certeza que nosso propósito está sendo cada vez mais validado. Hoje na reunião que eu estava com a nossa mentorada, ela falou assim pra gente, nossa mentoria já está terminando, eu vou ficar sem vocês? Gente, falei, não, você nos tem para sempre. Ótimo. Mas eu fico feliz com isso, porque e de verdade tem, né? A gente vai, é um processo, é uma continuidade. Tá? Acabou uma a mentoria, continuidade. gente. A gente precisa de um processo de manutenção. Nós temos. Não, mas isso é natural, Sussu, porque a vida da gente, você falou sobre a questão quando a gente estava falando do seguro, você tinha um seguro quando você fez lá atrás, que era de uma coisa, e aí o tempo foi passando, você não fez a adequação do seguro, a gente precisa naturalmente, pelo menos uma vez ao ano, sentar com nossos clientes e refazer o processo de manutenção. assim como os seus alunos, né? Sabe por quê? Você vai me filtrar, Amália. Se você vai ver, será que a Sussu tá fazendo tudo correto? Vai que em algum ponto eu desalinhei, gente. E às vezes necessidade sua também, gente. Mudou. Amália, eu preciso... Aconteceu um monte de coisa na minha vida, eu quero que vocês venham aqui pra gente sentar e reorganizar tudo novamente. E mais uma coisa que eu vejo, e fico muito feliz que a gente fala que a gente quer transformar a vida dos nossos mentorados, não só financeiramente, o feedback de admiração que essas mulheres estão tendo. E também com seus cônjuges, sabe? A gente já teve marido falando que achou sensacional a esposa procurar por ela mesma essa organização financeira. Gente, porque assim, as pessoas às vezes não falam de dinheiro. Isso. Mas na hora que começa a falar e começa a organizar, o assunto não acaba mais. E isso vira uma cumplicidade, né? Porque a admiração em qualquer parte de relacionamento, ela é muito válida. Então, eu fico muito feliz. Eu esses dias saí de uma mentoria emocionada, mas enfim, é caso particular. Mas eu falo que o nosso propósito tem ajudado muito mulheres. Tem transformado vidas. E eu que levei, né, a mentoria lá pra dentro de casa. Mas sabe o que eu percebi que é engraçado? Que o trabalho de vocês criaram financeiramente feminina. Ok. Mas o trabalho de vocês vai além. Ele vai abranger o homem também. Sim. Porque muitas das pessoas me perguntaram, Sussu, você postou aí sobre o financeiramente feminina, me conta um pouquinho mais. Como que é isso? Você tá gostando? As pessoas me procuraram. Eu falei, gente, eu tô amando, uma experiência nova. Então, assim que eu vou tendo feedback, eu vou dando feedback pra todo mundo que me perguntou. Sim. Gente, vale a pena, vamos lá. Quando eu comecei a ver, eu falei, gente, eu tô muito descontrolada. Quando eu me vi nessa situação, eu falei, pera lá. Mas não sou só eu, meu esposo. Falou, gente, pode fazer, leva os maridos. Por quê? Quando o homem vê que você está se posicionando bonitinha, querendo essa mudança, porque é a fama da mulher de gastadeira, né? Quando você vê, opa, ele abre os olhos e o marido passa o quê? A te admirar ainda mais. É isso. Sabe o que eu achei legal? Porque é um mercado. Vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas é um mercado muito masculino. Quando a gente fala de dinheiro, gente, a gente lembra de um ponto que um mercado altamente masculino, onde os homens é que dominam essa questão do dinheiro, do financeiro, do provedor e tudo. Só que a gente está lembrando que hoje em dia as mulheres estão vindo com tudo no mercado. E o mercado tem sido dominado cada vez mais pelas mulheres. Sim. Então, assim, opa, a mulher está tomando seu espaço. Então, sabe o que eu achei legal, que me chamou a atenção? Um mercado masculino, que vocês vieram com uma proposta completamente diferente, para trazer à mulher aquilo que é assim, opa, você também pode. Mas isso é validação, Sussu, sabe por quê? Eu e a Amália, a gente conversa muito sobre isso, né? Que tanto eu quanto ela poderíamos ter tocado o financeiramente feminino sozinhas. Certo. Né? Mas a gente se completa em que sentido? Nós duas somos planejadoras financeiras, porém nós duas temos histórias de vida diferentes. E habilidades diferentes. E habilidades, enfim. Mas principalmente com a questão da nossa caminhada, nossa trajetória de vida, ela nos traz essa autoridade para lidarmos assunto, com né? outras mulheres. De forma resumida, eu sou casada, mãe de 2 filhos, sou casada, às vezes eu perco até a conta que eu tô com ele desde
desde os Há 15 milhões de anos. anos. 20 estamos juntos há 26 anos. É muito famoso, tá A vendo? Amália, ela já passou por essa experiência, mãe solo, ela já foi casada, né? Hoje ela tá com outras questões. Mas aí, vão ter clientes que vão se identificar com a minha história. Ó, isso. Vão ter clientes que vão se identificar com a história da Amália. Sabe? Então, assim, nós duas juntas, é clichê, Unir mas o né? propósito, né? Exatamente, unimos propósitos, então, juntas somos mais fortes, sabe? Isso. Por um único propósito, transformar a vida não somente das mulheres, mas daquele ecossistema todo que está em volta delas, para que elas se tornem inspiradoras. Isso é muito importante, porque eu sempre falo o seguinte, eu falei para vocês no nosso encontro, nosso primeiro encontro. Lá em casa, eu sempre falo isso, que na minha vida é assim. Em primeiro lugar na minha vida, vem Deus. Sim. Deus em primeiro lugar. Em segundo, vem eu. Sim. Em terceiro, vem minhas filhas. Em quarto, vem eu de novo. Em quinto, vem meu marido, vem minha família, vem todo mundo. Mas por que eu falo isso? Gente, quando eu tô bem, todo mundo à minha volta tá bem. Uhum. Quando eu tô bem, a minha carreira vai bem, as minhas finanças vão bem, as minhas filhas estão bem, a minha casa, o meu lar, o meu controle. Então, isso, gente, é a dica. Você é o quê? Você é o seu bem mais precioso. Exato. Então, eu preciso me cuidar, eu preciso me amar. Porque isso faz a diferença. Você precisa ser exemplo, você precisa inspirar pessoas, Exemplo, é uma coisa que eu sempre falo, o exemplo também. Exemplo arrasta. Gente, eu tenho 2 filhas. Eu tenho que ser exemplo. Elas são... A minha filha, você falou dos filhos também. Minha filha tá na Federação Mineira de Beach Tênis. A Sofia tem 12 anos, faz 13 agora, né? E a Sofia o quê? Ela foi campeã esses dias agora na categoria sub-14. Então, assim, mamãe, eu jogo beach tênis. Eu tô é um esporte que eu me redescobri. Então, não sou só personal, gente. Tô aí como atleta também jogando. Vamos meu começar esposo. a fazer beach tênis também. Gente, o beach tênis é vida. O beach tênis tá no mercado aí agora em alta. Então, a gente tá surfando na onda do momento. O meu esposo, ele é professor de beach tênis. Ele é o meu treinador. Então, assim... A família toda de quê? De atletas. Uma família toda o quê? Eu escutei essa frase, uma família de campeões. Isso. Porque o último campeonato, muito forte. Meu marido subiu no pódio, eu subi no pódio e minha filha subiu no pódio. E o orgulho que eu tenho de ver a Sofia sendo campeã. E a Laurinha, que é pequena, vai junto. Então o beach tennis entrou na nossa vida com o propósito de unir nossa família. Através disso eu percebi que o nosso ministério, que tem sido no beach tennis, tem unido propósito com as outras famílias, o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido. Antes o marido ia jogar futebol, gente, a esposa ficava em casa. Hoje em dia, a esposa vai para o beach tennis e o marido acompanha, porque é um esporte 70% por aí, feminino. Entendeu? Isso mesmo. Então, assim, veio com tudo essa onda de beach tennis e tudo, mas quando eu vou ver, eu tô o quê? Educando através do exemplo. A minha filha, ela quer ser campeã porque ela me vê. E eu falo, a gente tem que ser o melhor, filha. Vamos dar o nosso melhor. Não importa em quê, seja o melhor. Treina, busca, faz, corre atrás. Filha, você vai conseguir. Filha, se você perdeu, tudo bem. Faz Nem parte sempre do processo, a gente vai ganhar, né? todas Faz as parte vezes. do processo. Ah, é triste. Não, mas você tá o quê? Filha, você tá tentando, você não pode desistir. Então, errou, recomeça. Parou, volta. É o que a gente fala. E é engraçado que, até falando de filhos, né? A Alessandra falou, eu sou divorciada, eu fui mãe aos 24 anos, foi nas adversidades da vida que eu aprendi e eu sempre levantei e me superei. E a minha filha, hoje ela tá com 22. Que é linda, por sinal. Linda, maravilhosa. Tá com 22. Ela é um exemplo de persistência porque, no caso, na idade dela, ela já trabalha. Ela tentou entrar na Federal há 3 anos, logo quando saiu, né, do ensino médio. Não conseguiu, tentou de novo e agora entrou. E ela só falou, mãe, passei na Federal, semana que vem estou mudando. Eu, filha, você tá feliz? Sucesso, é isso que você quer? né? E foi tão engraçado que a gente estava fazendo um limpa lá nas coisas dela e ela achou na agenda dela, de 2019... que ela riscou a UFV, a UFMG, porque ela não entrou. E agora, ela limpando, ela viu isso. Mãe, olha aqui, em 2019 eu não entrei, agora eu tô aqui. Então, assim, gente, o exemplo arrasta, admiração num todo, ela é necessária porque você vira inspiração para os outros, as outras pessoas querem fazer o que você está fazendo e tem coerência, é o que eu falo com a Alessandra. A nossa história, o nosso trajeto, o nosso projeto está dando certo porque tem coerência. A gente
vende, né, entre aspas, a nossa marca, porque é nossa história, é a nossa transformação, é a mudança de corpo, é a verdade, é a alma, é o espírito, é tudo. Não tem nada que seja que a gente não passou, que a gente está passando para os nossos alunos. Ou seja, tudo faz parte de um processo, né? E processos a gente tem que passar também por momentos de dor. E momentos de dor, muitas das vezes as pessoas acham que é sofrimento. Não, momentos de dor, eles são treinamentos para nos tornarem mais fortes, para que a gente possa entender lá na frente por que a gente passou por tudo aquilo, né, Sussu? Treinamento. E assim, Sussu, se deixar, a gente fica aqui... Quando os meus alunos vão falando, gente, em treinamento, você falou de dor, gente, a carinha deles de dor, não é satisfação pessoal, eu sei que é, mas assim, quando eu vejo, ai, Sussu, eu tô todo dolorido do treino, eu falei, aguenta, vai passar. É o processo, sim, não é? A gente não precisa passar pelo processo. Exato. E eu sei que eles vão conseguir, assim como nós. É isso mesmo, quando as pessoas perguntam pra gente, mas qual que é o melhor investimento? Eu te respondo com sinceridade. Por favor. Melhor investimento hoje é você. Então, invista em você. Esse é o seu melhor investimento. Não tem coisa melhor. Você é o seu maior investimento. Eu acho que essa frase, ela resume em todo esse propósito, né? Sim. Não só nosso, mas quanto o seu também, né, Sussu? Verdade. E Sussu, muito obrigada, viu? Eu que por agradeço, você ter gente. aceito esse convite de estar aqui nesse episódio tão especial pra gente, que é o episódio de estreia, que eu tenho certeza que tá abrindo aí caminhos para transformar não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas, de você que tá assistindo esse podcast também. E não é sobre a gente, né? É sobre algo muito além, né? Que eu falo que... É sobre a nossa constelação que nós estamos formando, né? Exatamente. Então, a gente tem que parar, né? A gente, que eu falo assim, o ser humano como um todo, né? De pensar só no eu, e sempre pensar no próximo também, seja qualquer que seja a nossa posição como profissional, como amigo, como esposa. A gente tem que estar sempre buscando, né, inspirar pessoas, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Exatamente. O maior network é servir. E a gente queria finalizar agradecendo também mais uma vez. Muito obrigada. Uma frase que você gostaria de deixar aqui no podcast para as mulheres, para todo mundo que está ouvindo. Uma frase que marca muito a sua vida. Você pode mudar a sua escolha e você pode atingir um resultado diferente. O resultado final pode ser alterado. Depende só de você. Exatamente. Tá Sussu, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigado, gente. Beijo, até o próximo. Obrigada.